Boa noite a todos, novamente aqui nas nossas lives de domingo, 7h30 às 8h30, Universo Bipolar. Momento para nós conversarmos sobre os aspectos dos transtornos bipolares, o diagnóstico diferencial e o tratamento. Um momento frio, estava quase aqui colocando uma coberta, mas eu falei, não, depois que terminar a gente se esquenta, né? Vamos esperar que o assunto aqui hoje traga bastante coisa interessante, a gente consiga se esquentar nesse dia tão frio aqui em São Paulo, na nossa live Universo Bipolar. Hoje, para conversar aqui comigo, um colega, psiquiatra, muito querido, especialista, bastante aprofundado nos aspectos do transtorno bipolar, do manejo do transtorno bipolar, das dificuldades do manejo do transtorno bipolar, Dr. Daniel Lapa, bastante experiente e resiliente também neste processo da abordagem, né, do manejo do transtorno bipolar. Para nós que estamos do lado de cá também é muito desafiador encontrar o caminho correto para cada pessoa que tem sua própria história com a bipolaridade, né? Tem aqueles indivíduos que a história ela é breve, ela é recente, a pessoa iniciou tratamento geral, né? O seu tratamento da vida muito recentemente, com uma evolução sem uso de substâncias, com uma boa rotina de vida. A evolução geralmente é de um jeito, mas cada pessoa tem sua própria história, tem sua própria curso, a sua própria evolução com a bipolaridade, e aí cabe o nosso desafio de avaliar cada processo e encontrar a melhor solução para cada uma dessas histórias, né? Cada indivíduo ele é muito único nesse processo, né? Isso não é um clichê, isso é a realidade da nossa prática. Eu peço que quem tiver interesse, né, e é vocês que acabam fazendo a live, envie perguntas aqui nessa interrogação, porque é com elas que a gente vai fazendo bate-papo, né, perguntando para o nosso convidado, pedindo as suas ponderações sobre a opinião. Pelo menos algumas perguntas a gente vai tentar responder aqui. Tudo bem? Deu certo. Me escuta? Tudo certo por aí? Por aqui tá ótimo, em alto e bom som. Consegue me ouvir bem? E aí quente, Tá. né? Provavelmente. Saiu notícias aqui em primeira mão, o maior frio do último ano de Recife, 21 graus. Seria maravilhoso, Como eu né? não posso falar um palavrão aqui ao vivo, eu vou dizer para você que você seja muito feliz. Te desejo Muito tudo de obrigado. melhor no inverno de vocês aí. É, Aqui, com certeza, acho que está 10 graus ou menos. Ou a minha sensação térmica de uma pessoa que nasceu em Goiás e que mora aqui em São Paulo e que o corpo não, hipotálamo ele ainda não foi transplantado, ainda é de muito frio, uma sensação de muito nossa. ruim. A gente Mas, aqui sofre. Aqui, se desligar o ventilador, já é inverno. pois é. Mas como tudo na vida, tudo passa. Então, assim, eu acho que a resiliência, o processo de resiliência é acreditar que vai passar, né? Eu dei uma olhada no celular e parece que terça-feira já vai estar 21 graus, que é o que você está aí hoje. Então, Isso. eu estou esperando que passe, né? E, assim, toda vez que alguém aqui pensa em reclamar de frio, eu brigo e digo, olha, se acostume, pegue o frio assim, passe pelo corpo, porque quando chegar em janeiro, quando chegar em dezembro, vai sentir falta, vai sentir muita falta. Existe uma lenda, não é uma lenda não, mas algumas regiões do Nordeste, as capitais principalmente, por serem muito perto do mar, não existe tanta variação de temperatura. Então, assim, aqui em Recife tem um calor no verão, mas não chega a ser tão quente quanto o verão que você vê assim, reclama do Rio de Janeiro, ou às vezes do verão de São Paulo, sabe?
a gente não tem tanta variação assim. Desse ponto de vista, assim, a gente é privilegiado. Então vocês têm um estado estável, né? Não tem Isso, instabilidade. É, eu fiquei exatamente. surpreso com uma paciente que estava falando que na Bahia fazia muito frio, né? E aí a gente imagina que a Bahia é sempre quente, né? E não, depende do lugar. E ela estava numa região que tinha essa variabilidade bem grande. É, aí enfim, o fato do contato do mar faz com que fiquemos estáveis, sem grandes variações. É ótimo pra gente, graças a Deus. Então tá bom. Bom, você já falou que você está em Recife, mas fala um pouquinho, pessoal, de onde você é, qual que é a sua trajetória na medicina, na psiquiatria, como é que você veio Ah, parar aqui hoje? eu, desde que eu me formei, sempre gostei de psiquiatria, mas eu terminei enveredando pela medicina do trabalho. Passei um bom tempo clinicando em medicina do trabalho e depois de muito tempo que eu atendi, vamos dizer assim, esse chamado, fui para psiquiatria, migrei para psiquiatria. Hoje vivo só de psiquiatria, fiz uma pós-graduação e comecei alternando entre trabalhar em Recife e trabalhar no interior de Pernambuco, as condições muito piores, acesso, enfim, estrutura muito pior, serviu de muito aprendizado também, né? E nesse mundo da psiquiatria, sempre quando eu imaginava trabalhando com psiquiatria, eu pensava muito em TDAH, sabe? Eu sou neurotípico também, e enfim, a gente termina desenvolvendo essa empatia maior por TDAH, mas algo que sempre me chamou a atenção foi transtorno bipolar. Todo paciente que eu atendia, eu via aquela polifarmácia, aquela coisa complexa de, ao mesmo tempo, sentir sintomas deprimidos e sentir sintomas ativados, acelerados, coloca antidepressivo, não coloca, coloca anticonvulsivante, coloca neurolético, enfim, coloca lítio, e aí, tá, eu preciso pegar um manejo maior, e assim, psiquiatria também é uma área diferente das outras de psiquiatria, não é, Diego? A gente não tem uma uniformidade tão grande, penso eu, feito outras áreas, e a gente encontra essa coisa oscilante de conduta, de entendimento, até entre nós, até entre os próprios colegas, o que dificulta ainda mais. E aí, para não dizer que Instagram só tem coisas ruins, né? Algum belo dia zapeando, apareceu lá Diego Tavares, curso de transtorno bipolar, e eu, opa, sempre fui muito entusiasta dessas portas que a internet abriu, sabe, de você poder aprender com especialistas em vários outros locais, você não ficar tão preso, tão restrito aqui. E à medida que transtorno bipolar não ficou menos difícil não de se entender, menos complexo, mas passou a ter muito prazer de ajudar os pacientes, de passar a compreender melhor, de você passar a ver sentido em algumas polifarmácias, de você passar a ajustar, de você psicoeducar, inclusive, as pessoas, de explicar o porquê daquela toda aquela quantidade de medicações, né? Uma de suas postagens, por exemplo, me chamou muita atenção, que era um paciente que demorou muito tempo para você conseguir estabilizar e tinha uma prescrição grande. Mas você comentando, eu tenho muito orgulho dessa prescrição. Não tenho vergonha dela, não. Tenho razão de ser de cada uma dessas medicações, sabe? E esse tipo de firmeza, de coisa embasada, e você explicar isso para o paciente, isso dá também firmeza para ele entender, dele aderir ao tratamento, sabe? E desde então entrei no curso, entrei em contato com muita gente boa, com o Eduardo Mulato, com o Hélio Trovão, com o Eric, com o Karen, que a gente faz as supervisões, até com a Andressa também, né? E a gente faz as supervisões e vem falando bastante sobre transtorno bipolar. Então, não era exatamente algo que eu imaginava dentro da psiquiatria, mas que foi me pegando cada vez mais e hoje é algo que eu tenho muito grande satisfação de trabalhar, meu grande objeto de estudo, de trabalho. E então eu atendo em alguns ambulatórios de psiquiatria, atendo hoje só em Recife, no ambulatório de ensino da faculdade da Unasal, e eu tenho meu consultório particular que atendo online e atendo presencialmente.
É isso aí. Você sabe que tem várias postagens que a gente faz que a gente quase apaga, mas depois a gente faz uma terapia, a gente não apaga, depois outro dia a gente quase apaga de novo e depois a gente vai e volta. E essa foi uma das postagens que eu quase apaguei, depois falei não. Porque, de fato, a gente é muito julgado às vezes, né, pelo que a gente coloca, porque as pessoas elas têm 3 segundos e elas já tomam uma opinião e elas já julgam, né? Então, assim, são 3 segundos em média, o que dizem os especialistas de rede social. E eu brinco muito que quem é o pessoal que fez os cursos, que não são coisas que eu inventei, são simplesmente coisas que eu aprendi, que eu passo para frente, então não sou dono de nada, entende muitas vezes o porquê das coisas e vê que aquilo que eu prego é aquilo que eu faço realmente, né? Porque eu realmente acredito, porque tem as evidências para nos deixar seguros e tem também a experiência que vai nos deixando seguro que a gente não é doido e que a gente está fazendo a coisa certa, Sim, né? e algo que às vezes faz a gente nadar, às vezes contra a maré, feito eu comentei, psiquiatria não existe tanto essa uniformidade, então muitas vezes até entre os próprios colegas, assim, você encontra resistência, e algo que a gente consegue entender se colocando no lugar do paciente, diz assim, mas doutor, você está me dizendo isso, aquele outro que eu fui não, disse que antidepressiva que ia me ajustar e tal. E a minha vida inteira, na minha adolescência, eu tomava antidepressivo e você agora está me dizendo que não é para tomar antidepressivo. Então, é, é, eu entendo muito a posição de muitos pacientes de ficarem perdidos, de ficarem. É complicado, às vezes, essa missão de você ir nadando contra a maré, mas devagarzinho, mostrando as evidências, conversando, tendo paciência, psicoeducando, a gente chega lá. Não, e nós estamos vivendo a era de ouro, porque hoje a gente tem muitas outras páginas por aí, muitos livros, muito mais material do que antigamente. Então, eu imagino que quem começou nessa trajetória na década de 80 Nossa. de manejar bipolaridade foi muito massacrado por tudo isso, porque eram pessoas se afogando, profissionais se afogando sozinhos nesse oceano e sendo massacrados e massacrados, enfim. Eu acho que até pegando um gancho sobre isso, tem uma primeira pergunta aqui que uma pessoa diz assim, que tem depressão e toma muitos remédios, venlafaxina, brexpiprazol, carbolítio, atenta, e mesmo assim tem muita crise de ansiedade. Então, assim, essa pergunta é clássica, mas eu acho que faz questão, assim, de respondê-la e respondê-la milhões de vezes, porque a gente sabe que a ansiedade é a principal manifestação de humor no transtorno bipolar, não é mania, não é euforia, não é irritabilidade, não é a depressão também, mas são assim, a manifestação é a sintomatologia ansiosa. E como lidar com a sintomatologia ansiosa, então, no transtorno bipolar, já que talvez 90% das pessoas que estão aqui agora já viveram isso ou estão vivendo isso nesse momento? Sim, pois é. Ansiedade, medo ou preocupação, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. É algo muito encontrado dentro do transtorno bipolar, diferente do que alguns colegas até terminam. Até que se prove o contrário, a ansiedade está dentro do transtorno bipolar. Então, se a gente vai tratar uma ansiedade de alguém sabidamente bipolar, a gente tem que, até que se prove o contrário, encarar que está dentro de um episódio ou de uma depressão mista, ou de uma hipomania, enfim. A gente tem que encarar isso como dentro de um episódio do transtorno bipolar. A polifarmácia aí, a gente vê venlafaxina, não foi? Falou, brexpiprazol, enfim. É algo muito comum também, pouco tempo de consulta, ou não tem muita perícia naquilo, o paciente vai, diz que está ansioso, aí o colega vai e começa um antidepressivo, porque se é ansiedade, a gente existe aquele senso, né? Se é ansiedade, a gente trata com antidepressivo. E aí o paciente não melhora, aí o que é que muitos colegas fazem? Dobra a aposta. A gente vai passar agora um antidepressivo muito mais potente. Passa a venlafaxina. Não está respondendo, começa a associar. Uma das coisas que a gente tem sempre que pensar, Mirtazapina. e pronto, para poder completar, e assim, pelo que essa pessoa está descrevendo aí, ele está quase completando a cartela do bingo, né? Tem um psicoestimulante, tem um antidepressivo, enfim. Uma das coisas que a gente sempre tem que pensar se não está acertando, é revisitar diagnóstico. Mas,
Se você já tem esse diagnóstico do transtorno bipolar, até que se prove o contrário, a manifestação da ansiedade está dentro do transtorno bipolar. Então você vai colocar antimaníacos, não são antidepressivos, principalmente um antidepressivo tão potente quanto o venlafaxina. É importante também essa pessoa saber que venlafaxina, esse antidepressivo tão poderoso na situação dela, pode ser até um dos fatores que está causando essa ansiedade. A gente evita a todo custo. É, Antidepressivo tende às vezes, a ter esse. Muita gente acha até que o antidepressivo vai causar virada maníaca. Né? Não necessariamente. Às vezes responde. Muita gente chega, né, Diego? Mas, doutor, eu respondi minha vida toda ao antidepressivo. Agora não está mais respondendo. Como é que agora você não vai me passar um antidepressivo? E a ideia é essa: é de que dentro da ansiedade, a gente vai ter que tirar esse antidepressivo, é uma manifestação do transtorno bipolar. E aí a gente vai pensar, tem que passar também toda uma observação dentro do que a pessoa está passando, não ser só ansiedade. Normalmente a gente tem que passar todo o pente fino que a gente vem aprendendo e a gente vem fazendo durante as consultas. Como é que está o sono, como é que está a impulsividade, se tem agressividade ou não. Dificilmente a ansiedade vai vir ali sozinha. Mas E muitas depois de vezes, o problema às vezes está até assim, será que é ansiedade ou será que é aceleração? Porque assim, sim, acho que essa é a primeira porta, talvez, que às vezes a gente já escuta a pessoa falando, né? Ah, eu tô muito ansioso. Você já compra aquilo porque você tem pouco tempo, você escreve ansiedade e você raciocina. Peraí, deixa eu abrir essa porta direito. Isso que você está sentindo é medo, preocupação, sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, catastrofização, ou seja, imaginar o pior desfecho que pode acontecer, apesar de que as evidências não mostrem que é isso que está acontecendo na sua vida, isso é uma ansiedade verdadeira? Ou será que o que você está sentindo é uma agitação interna, uma inquietação, uma sensação de que a energia interna está aumentada, uma sensação de que você está para explodir, de que você tem que sair gastando aquela energia, né? Porque assim, às isso. vezes a pessoa já atribui, né? Eu acho que é muito, a psiquiatria ela é um pouco cruel com as pessoas e com todo mundo, porque às vezes, por exemplo, numa ansiedade verdadeira, eu tenho agitação, mas nem toda agitação é uma É ansiedade uma ansiedade. verdadeira. Às vezes você tem um pensamento acelerado acompanhado com a ansiedade, mas pensamento acelerado não é ansiedade. Ansiedade é medo ou preocupação. E, por definição, é um humor negativo, é uma sensação desagradável. Não é aquela, eu estou ansioso porque vai ter o show de Oasis aqui em São Paulo e eu vou comprar o ingresso. Isso é empolgação. É, Isso não é ansiedade. Ansiedade, é. por definição, é medo, e quem tem medo de alguma coisa. Medo de barata, medo de som trovão, medo de multidão, ou preocupação, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, aquela tensão, aquela dificuldade em relaxar. Já me acordo tenso às vezes, já me acordo esgotado por causa de preocupação. E muito bem trazido, uma coisa que é importante, não só a gente dizer o que é ansiedade durante a consulta, como a gente dar esses exemplos do que não é necessariamente ansiedade. Né? Empolgação, pensamento acelerado, irritabilidade, não é? Uhum. Inquietação motora. Eu sou muito, muito ansioso, Diego. Eu não paro de tamborilar, não paro de ficar quieto. Isso é aumento de psicomotricidade, isso não é ansiedade. Né? É agitação. A pessoa ansiosa pode ficar agitada, mas estar agitada não significa que você está ansioso, até porque a ansiedade tem essa expectativa apreensiva sobre o futuro. Então, acho que o melhor exemplo é assim: você fez um xixi com sangue, você fez um exame, agora você está esperando o resultado. Essa sensação de estar Desagradável. desagradável que você fica esperando para saber o que vai acontecer, essa sensação é a verdadeira sensação de ansiedade. E o dia inteiro, a pessoa fica sentindo isso o dia inteiro
Enquanto não vem o resultado, aquilo não alivia. Só que no caso de ansiedade patológica, é essa sensação, só que não é com uma coisa específica. É uma sensação constante e que fica vindo, na verdade, várias. Aí a cabeça começa. Ela começa a pegar coisas que nem estavam ali na esfera de medos e ela começa a pensar que pode acontecer de a esposa largar, de agora eu vou ter uma falência e eu não vou trabalhar nunca mais, aí minha filha vai ser afastada de mim, porque aí minha esposa vai me levar minha filha, e aí minha família vai começar a se afastar de mim, eu vou estar embaixo da ponte, passando fome, e aí morri e acabou. Então, geralmente tem essa, vai caminhando, né? A cabeça ela vai tentando Sim, criar preocupação é realmente eu me ocupar com as possibilidades todas possíveis. Só que como tem esse viés negativo da ansiedade, não são coisas boas, né? Não fico é isso. preocupado de, e se eu ficar rico amanhã? E É, aí eu vou já viajar para quais lugares bons? Não, isso não é ansiedade, isso na verdade é isso é só empolgação. uma Para empolgação. para fechar assim rapidamente a pergunta da pessoa que fez a. Uhum. Até que se prove o contrário, essa ansiedade. Primeiro, a gente tem que ver se é ansiedade. Segundo, até que se prove o contrário, essa ansiedade está dentro do transtorno bipolar e ele tem que ser medicado nesse sentido. E depois ele tem que olhar essas medicações que ele está fazendo, porque psicoestimulante dentro do transtorno bipolar pode dar ansiedade, pode dar irritabilidade, pode dar impulsividade. A venlafaxina, principalmente, além de antidepressivo, principalmente os antidepressivos duais, podem dar toda essa aceleração, ansiedade, enfim, tem muita coisa aí para chegar com o médico dele. Não, então é isso mesmo. Então, acho que só para fechar, realmente, primeiro ponto, separar se é uma agitação ou se é ansiedade. Se for agitação, em geral, isso é o polo de cima do transtorno bipolar. E aí que entra a dificuldade. Se for ansiedade verdadeira, dentro de um diagnóstico prévio que a pessoa teve a mania ou a hipomania e depois as depressões, ou seja, de transtorno bipolar, a ansiedade ela denota, em geral, estado misto e gravidade, ou seja, eu estou misturando coisas depressivas com cérebro agitado e grave, porque a ansiedade, em geral, ela não aparece em quadros simples, né? Então, dentro do Sim, transtorno bipolar, sendo agitação ou sendo ansiedade clássica, significa que está instável, né? Acho que essa que tem que ficar aí a a mensagem que tem que mensagem ficar lá. final, significa que está instável, significa que não está nada perto da estabilização, porque a ansiedade ela tem que sumir quando o processo da estabilização acontece, à medida que ele vai acontecendo, ela não existe mais. A agitação ou a ansiedade em si. E aí, como você falou, será que isso é o meu quadro ou, na verdade, o tratamento pode estar até contribuindo para piorar ainda mais o meu quadro, né? Isso. Inclusive, espero que o colega que esteja olhando essa pessoa olhe com muito cuidado, porque na mesma proporção que colocar as medicações pode estabilizar, se não tirar com cuidado também pode piorar a situação. É. E aí eu acho que isso que é complexo, né? Porque também, assim, o nome antidepressivo, ele induz a pessoa a achar que ele é a melhor coisa a ser feita para tirar a pessoa da depressão. Só Sim, que, e é, eu ia dizer, não, ia só acrescentar que essa coisa meio inconsciente tem, inclusive entre nossos colegas, né? Vez ou outra a gente vê alguém que, mas tá tão triste, tão para baixo, quer colocar um antidepressivo, e a gente não. Essa hum, coisa intuitiva de intuitivo. achar que é o antidepressivo é algo que a gente tem que combater com muita paciência, assim, não só entre os leigos, vamos por assim dizer, mas entre os colegas também. E mesmo a questão do uso dos antidepressivos para transtorno de ansiedade, né? Entre os leigos, isso já é visto como muito claro, e entre profissionais também, né? Isso é uma verdade para quando você tem uma depressão com ansiedade, uma depressão clássica com ansiedade, ou um transtorno de ansiedade Claro. primário, né? Porque é Aí, uma coisa que eu até me perdoe para deixar bem claro aqui para o pessoal, viu? Ansiedade é uma adaptação evolutiva que todos nós temos e quando fica disfuncional é um sintoma, não é uma doença em si. E se é um sintoma, ele pode estar dentro de vários outros transtornos. E existem os transtornos ansiosos, existem os transtornos depressivos, pode estar dentro de um transtorno bipolar. Então, mesmo que você vá
dentro da consulta, vendo e analisando que se trata realmente de uma ansiedade, ainda assim, a gente tem que saber onde é que essa ansiedade está encaixada. É isso aí. E a gente tem que ter em mente assim, depressão e ansiedade, elas podem ser depressão clássica, com ansiedade, transtorno isolado, ou ser uma depressão bipolar, ou seja, uma depressão que está dentro do transtorno bipolar e uma ansiedade que está dentro do transtorno bipolar, uma ansiedade bipolar. Então eu costumo usar sempre a metáfora dos dois carros parados na rua. Eles estão ali, não liga. Você vai lá, não funciona de jeito nenhum. E esses carros estão soltando fumaça. O carro parado é a depressão e a fumaça é a ansiedade. A fumaça é um alarme. Ele chama atenção para um problema sério que está acontecendo. Só que eu olho para os dois carros, eles são iguais. Só que o carro um, que é uma depressão clássica, é falta de combustível no tanque. Eu encho, pego lá a garrafinha, vou no posto, encho, ele liga e sai andando. No transtorno bipolar, o tanque está cheio, o problema, a depressão e a ansiedade não vão melhorar enchendo o tanque porque ele está cheio. O problema é na frente, é no motor, é uma outra questão que não faz o carro sair e que faz produzir a fumaça, que é a ansiedade. Então, acho que tem que ter em mente essas questões para desmistificar a ideia de que se eu estou ansioso e eu tenho o diagnóstico de transtorno bipolar, a fluoxetina vai me ajudar, o estalopram vai me ajudar, a sertralina vai me ajudar. E aí o que é mais cruel ainda, muitas vezes no passado a pessoa tomou e ajudou. Isso que eu acho que é o mais carrasco que existe na bipolaridade, né? Ou meu parente, ou esse caso costuma ser o pior. Porque, reforçando, pessoal, muita gente tem até ouve aquele mantra, né? Antidepressivo vai causar virada maníaca, vai causar virada maníaca. Na verdade, a virada maníaca não costuma ser a principal manifestação, né? Normalmente responde ou responde até mais rápido do que o antidepressivo dentro da depressão unipolar. Aí depois, com o tempo, aquela depressão já não passa a responder tão bem. Aí daqui a pouco aquela depressão não só não passa a responder tão bem, como começa a aparecer um pensamento acelerado, como eu estou começando a dormir mal, como eu estou ansioso. E aí eu troco o médico. E aí, isso é porque você estava fazendo esse esquema de medicação antigo. Vamos trocar, vamos botar um antidepressivo mais potente, vamos botar a venlafaxina, que age em dois neurotransmissores. Esse doutor é que é o bom, que ele viu que trocou a medicação, e aí. E às vezes funciona no começo, né? Aí você abraça, obrigado, você é ótimo, doutor. Daniel é o melhor de todos, vou encaminhar todo mundo pro doutor Daniel. É, Aí passa um mês, piora de novo. Aí o doutor Daniel me passa mirtazapina junto com o venlafaxina. Aí eu fico melhor de novo. Uf, ai, que bom, graças a Deus. Aí eu tenho um problema com o filho, volta a ter ansiedade, dificuldade de dormir. Aí ele me passa pré-gabalina. Aí e me eu, acalma. eu queria pegar, inclusive, o gancho aqui para falar outro que assim, é muito difícil da gente, é o psicoestimulante, porque na cabeça da maioria das pessoas, se eu estou desatento, eu tenho TDAH, não é? Porque o meu Aham. vizinho ali está desatento, ele tem. Então, eu queria passar um psicoestimulante, porque uma vez eu peguei e tomei o Venvance. E eu que estava ali triste, para baixo, sem força, sem energia, fiquei com a motivação, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a trabalhar. E também o princípio é o mesmo, pessoal. Desatenção, o sintoma. É um sintoma que pode estar dentro de uma depressão, pode estar dentro de uma hipomania, enfim, pode estar dentro de uma vida desajustada e não ser um transtorno. A gente não é resposta terapêutica porque eu me senti bem, não significa que você verdadeiramente tem aquela doença. Né? É. Transtorno bipolar pode ter sintomas de depressão, de ansiedade, de TDAH, de distúrbio de sono, delírios, alucinações, de distúrbio alimentar, de crise de dissociação, despersonalização, crise Tem um, conversiva. é difícil até a gente achar o que não entra, né? E tem um livro muito bacana que Dickman e Caixeta lançaram há pouco,
na introdução assim de transtorno bipolar ao longo da vida, algo assim no ciclo da vida. Não O estou ciclo lembrado da bem do livro. vida. Uhum. E ele comenta assim nos capítulos introdutórios de que, na opinião dos autores, o transtorno bipolar deveria ser encarado como uma neurosífilis. Uma sífilis era encarada no século passado, porque a sífilis dentro da neurologia podia simular absolutamente qualquer coisa, doença de pele, doença neurológica, e assim seria o transtorno bipolar dentro da psiquiatria. Ele pode simular, se você pensar, conforme a gente citou aqui, milhares e milhares de sintomas. Então, ainda voltando até a pessoa que mandou a mensagem, se você realmente tem esse diagnóstico de transtorno bipolar, pense direitinho se isso não é, vá para o profissional para checar se isso não, não é de transtorno bipolar. É, com certeza deve ser do cachê, tá? Essa explicação aí, porque ele é brilhante, né? Ele é lá de Goiânia, conheço pessoalmente, tenho um contato e eu compartilho com ele muito, muitas opiniões sobre a grande dificuldade que é. Mas o grande problema no manejo do transtorno bipolar é o fato do psiquiatra ser, não todos, claro, mas em geral subestimar a complexidade que pode existir na psiquiatria. Eu acho que isso Sim, acontece muito com os neurologistas, não todos, mas com alguns, com os médicos em geral e também com alguns psiquiatras, onde eu vejo uma pessoa e eu já rapidamente acho que aquilo que ela tem é uma coisa X ou Y, sendo que assim, 2 horas é assim, o começo para você conseguir de uma consulta e vem as próximas, mas para você sim, conseguir entender a complexidade de uma pessoa, principalmente ao longo da vida. Porque o momento presente 100% vai ser, estou deprimido, não durmo, tenho ansiedade, tenho irritabilidade, meu pensamento é agitado e estou com mão de mal e engordando, assim. Todo mundo vai sim. ser isso. Todo mundo está desatento, está todo mundo É... ansioso. Então, assim, a gente não tem uma tomografia, não tem um Oi? Alô? É só eu que não estou ouvindo você? Agora eu estou em dúvidas. agora sim, Aí, agora pronto. sim, tá bom, isso. Agora tá bom. O diagnóstico psiquiátrico, ele é longitudinal, ele não é seccional ali, aquela foto, aquele momento. É toda uma história de vida. A gente não tem um raio-x, uma tomografia, a gente até pede alguns exames, mas não por causa da psiquiatria em si, é para justamente afastar o que não é psiquiátrico, né? E a gente precisa investigar toda uma história de vida de uma pessoa. Então, a gente, principalmente que trabalha com adulto, que atende adulto, pacientes de 30 anos, de 25, de 45 anos, são 45 anos de vida que a gente tem que investigar. Dificilmente a gente vai conseguir ver em uma consulta só. Não à toa, em média, um diagnóstico correto de transtorno bipolar pode durar até 10 anos, não é, Diego? Não é só por uma questão da qualidade de quem está te avaliando, é porque às vezes é preciso, às vezes o paciente não sabe nomear direito o que está sentindo, ele vai trazer só depois, ou às vezes a coisa só vai se manifestar de maneira mais clara com o tempo, não é? Então, existem milhares de fatores para levar esse tempo exacerbado de 10 anos de reconhecimento dentro do transtorno bipolar. Isso em uma média, né? Então, significa que vão ter pessoas que nunca vão ter esse diagnóstico, que vão ser sempre levados como aquela pessoa que fica sempre deprimida, que nunca melhora, ou aquela pessoa que é sempre irritada, né? Aquele mito assim da pessoa da personalidade forte, da personalidade muito irritada. Não, ele é muito, como a gente diz, ele é muito bravo, ele é muito irritado e nunca chega a um diagnóstico. Não, e eu até gosto de falar, gente, quando a gente fala essas coisas aqui na internet, assim, os casos das pessoas são exatamente iguais. Só troca RG, sexo, a casa, o estado, porque a história é a mesma, né? É muito parecida, né? Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem que tinha uma pessoa em surto psicótico do transtorno bipolar internada num estado no interior do Brasil e ela estava delirante e persecutória em relação a mim, porque ela dizia que os meus vídeos todos eram
eu estava observando ela na vida dela e eu estava daí relatando coisas que aconteciam da vida dela em público e falando sobre ela. Claro que isso é por conta do cérebro, isso aí é um transtorno psicótico, do transtorno bipolar tipo 1, mas é porque as histórias são, gente, são muito parecidas, entende? Elas são muito parecidas. Só que parece óbvio, porque a gente está falando sobre isso. Só que não é óbvio se a gente não investigar a fundo a vida da pessoa, né? Tem uma Sim. história aqui bem interessante. A menina diz que a experiência, quando foi ao psiquiatra, ela estava com sintomas depressivos e ansiosos. Ele receitou paroxetina e alprazolam e ela acabou tendo um surto psicótico. Eu ousaria dizer que essa pessoa teve uma sorte. De estar aqui viva, escrevendo a história aqui pra gente. Mas principalmente pelo fato de que, assim, houve um erro? Houve. Será que esse erro ele era previsível? Pode ser que sim, pode ser que não, porque às vezes a gente sabe que o primeiro episódio de um transtorno bipolar do tipo 1, por exemplo, é um episódio depressivo com ansiedade e que você não tem como saber, né? Você não tem outras formas de saber, porque a pessoa pode não ter tido nada anteriormente. Mas o fato, muitas vezes, de entrar num episódio psicótico, essa pessoa recebe o diagnóstico. Mas muitas vezes pessoas com transtorno bipolar tipo 2, elas nunca vão ter o diagnóstico, elas vão morrer sem diagnóstico, porque nunca vai entrar num quadro de mania, nunca vai ter delírios e alucinações, e ela vai ser eternamente confundida com alguém com depressão e ansiedade resistente a tratamento, podendo ser feito até cetamina, outros tratamentos, quando Uhum. o diagnóstico não é adequadamente feito, né? Mas explica um pouquinho, assim, não é o mais comum isso, né, que essa pessoa está descrevendo, ter entrado em mania psicótica, né, no caso aqui é uma Sim. mania psicótica, com o antidepressivo. É, eu tinha até conversado a respeito, a grande maioria dos casos não é a virada maníaca. O antidepressivo, pelo contrário, ele até costuma responder, às vezes é uma ação muito errada, ele pode responder, ele, quando responde, normalmente responde muito rápido, ele com o tempo depois ele vai perdendo efeito, aí muitas vezes acham que tem que aumentar a dose ou que tem que trocar a medicação, e aí responde a outra medicação e aí mantém. Foi mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado antes, assim. Aí daqui a pouco a depressão começa a piorar com os anos, começa a vir uma depressão junto com a ansiedade, começa a associar um Ancitec, começa a pessoa, enfim. E aí costuma ir evoluindo. É, e muitas vezes, pegando um gancho assim também para falar, que dessas pessoas que às vezes é uma doença espectral, é um transtorno espectral, nem sempre vai estar assim, os extremos fáceis de reconhecer, né, fácil da gente identificar. Muitas vezes vai ficar aquela penumbra de que se não for muito bem investigado, a pessoa vai passar batido. E é uma das coisas legais, não é, Diego? Às vezes, quando a gente chega no diagnóstico, às vezes de a pessoa assim, há muitos anos tendo depressão ansiosa e tal, e quando a gente conversa, quando a gente investiga direito, a gente chega ao diagnóstico, ao rótulo, porque a ideia do diagnóstico não é aprisionar a pessoa, não é condenar, não é botar aquele rótulo assim, de que agora, sei lá, você é um inválido, ou agora tem que tomar. Não, a ideia é libertar a pessoa, inclusive ajudar a mostrar que muitos dos sintomas não é culpa sua, não foi falta de Deus no coração, não foi porque você se esforçou pouco ou porque você é muito bravo, é da sua personalidade, né? É uma doença com sintomas, não é verdade? E facilmente e completamente passiva de tratamento, de ajuste. Mas o que é cruel é que são sintomas comportamentais, né? Então, comportamento já foi visto como demoníaco, né? Possessão demoníaca no passado. Depois foi visto como isso tem a ver com criação, então foi criado errado e por isso é preguiçoso, fica em cima da cama, não trabalha, e o homem É, tem que trabalhar, e nananã. Depois, aí assim, ao longo do tempo, vai se dando muitas explicações, né? Religiosas também,
sexistas, enfim, capacitistas. E aí o que acontece muitas vezes é que a própria pessoa ela tem que se munir de informação de psicoeducação. Porque, por exemplo, quando uma pessoa nega o diagnóstico, né? Ah, eu não tenho isso. O que que ela está dizendo para o mundo? Ela está dizendo assim: vocês estão certos, eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer mais esforço para eu conseguir dar conta do que a média das pessoas consegue dar, né? Então, na realidade, porque se a pessoa que está dentro dela não acredita nos próprios sintomas, nós que estamos fora, já era, porque é Sim, subjetivo. Nós acreditamos, o próprio psiquiatra acredita, o psicólogo acredita. Aí a própria pessoa não acredita, então ela está querendo dizer que na realidade não existe nada de transtorno realmente. Ela inventou. Na verdade, ela se confundiu e ela não fez o melhor esforço que ela poderia ter. Quando na realidade isso não é impossível ser assim, porque se é algo recorrente, então isso é um padrão que está dentro sim, dela. De tempos em tempos ela perde energia, perde a vontade, perde o prazer, a mente funciona mal, ela perde o brilho, o humor, as emoções positivas. Em outros, ela pode ficar fixada em exercício, fixada em trabalho, novos planos, novas ideias, vontade, 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 ânimo, ânimo, empolgação, né? sim. Dorme E aí, pouco, agita, mente acelerada, aí volta a deprimir. É esse o padrão. das coisas que facilita muito ter uma terapia associada, é muito diferente quando a gente está atendendo um paciente que está bem aderido a uma terapia baseada em evidências, porque ele consegue reconhecer o que é padrão, o que não é, o que é sintoma, o que não é. Não adianta a gente perguntar, a gente sair investigando se o próprio paciente não consegue reconhecer mudanças de comportamento, mudanças de padrão. Muitas vezes isso é difícil mesmo, porque se eu chego assim, Diego, o que é que você almoçou na quarta-feira da semana retrasada? Impossível lembrar, imagina como era 10 anos que você funcionava, o que é que você estava estudando, como era a sua vida, não é? E se conhecimento é poder, autoconhecimento também é poder, tá, pessoal? É muito importante. Uma das maneiras de você desenvolver o conhecimento é terapia. Medicação é bom, ir para o médico é bom, fazer acompanhamento é bom, mas acho sempre importante bater na tecla Não, de. e gostei dessa explicação que você deu aí da alimentação. Vou roubar ela agora para algumas aulas. Isso, Gostei. Porque claro. quando a gente não lembra, né, o que comeu na semana passada, agora imagina a pessoa que está dentro de um transtorno que afeta a capacidade dela de perceber as situações como realmente elas são. Então, numa depressão, ou numa mania, ou numa hipomania, você não tem uma percepção completa. Ou seja, está fadado realmente a ter uma grande dificuldade de percepção, né? Sim, E é ruim quando o terapeuta ele interpreta o comportamento. Eu tive uma situação em que duas filhas marcaram uma consulta para perguntar se elas estavam doidas ou se a mãe dela realmente tinha alguma coisa que era anormal. E qual que era a questão? A mãe tinha entrado numa alteração de comportamento, onde tinha ficado briguenta, desinibida, difícil, como se fosse uma adolescente, destemida, impulsiva sexualmente, tendo comportamentos inadequados. Isso nunca teve a ver com a história de vida da pessoa ao longo da vida. Isso é um episódio, uma fase muito bem clara. O que estava acontecendo na terapia da pessoa? A profissional dizendo: é isso mesmo, a mulher tem que se empoderar sexualmente, termina com seu marido, você tem que sim transar com homens mais novos, como você está nossa, fazendo, porque você não teve orgasmo no seu casamento, e nananana. Ou seja, um crime praticamente, né? Um crime. Por quê? Esse comportamento do colega psicólogo, ele não estaria errado dentro de um outro contexto, dentro de uma outra situação, onde de fato a coisa caminha de uma outra forma para chegar nesse comportamento final. Só que
Tem duas filhas dizendo, minha mãe não era assim. Tem todo um transtorno de um casamento de 50 anos que está acabando. E aí tem que estudar, né? Tem que tomar Tem que muito cuidado. estudar, tem que se atualizar. E não é só remédio que tem efeito colateral, não, viu? Uma terapia mal empregada também tem efeito colateral. Grandes efeitos colaterais. Um mal É, profissional também de psicologia também causa efeitos colaterais. Importante. exato. E desde isso, assim, interpretações muito levianas sobre o comportamento humano, até questões, às vezes, religiosas que são levadas para dentro da sessão, o que é inaceitável, porque uma coisa Nossa. não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa faz 5 anos de formação para ser um psicólogo, não é possível que ele não tenha ali uma bagagem para oferecer um manejo do transtorno, de alterações de comportamento, que precisem ir para esferas que podem ser buscadas, né? Não estou dizendo que a religião não seja importante, mas a pessoa vai buscar em outras Religiosidade, formas. inclusive, é importante, é um fator protetor para o É, adoecimento, não é? A gente não mas está esses cinco desencorajando isso, anos que a não. pessoa estudou, ela tem tanta coisa para oferecer, Sim, ela pode deixar isso para outros profissionais, né? Os religiosos e outras questões assim. Mas vamos tentar responder outras aqui, senão eles vão ficar vamos. bravos, porque eu me empolgo com essas divagações que a gente começa a falar, né? Olha, legal essa pergunta aqui, né? A pessoa diz que está estável há 3 anos, mas às vezes fica com medo de entrar em crise de mania. É tão comum isso, né, Daniel? Esse medo. O receio, não é? Batendo de novo na tecla de importante você estar dentro do acompanhamento psicoterápico, lembrar que a gente está falando dentro de um transtorno crônico, não tem cura, mas tem tratamento. Então, do mesmo jeito que uma pressão alta, do mesmo jeito que uma diabetes, você vai lá tomar o seu remedinho todo santo dia, mesmo que não tenha nada, mesmo que não está sentindo nada, que não esteja sentindo nada, a gente enfrenta, a gente encara muitas vezes, é algo para a gente ir trabalhando também com esse tipo de paciente, esse sentimento de culpa, essa sensação de que depois que a crise acaba, né? Eu atendi, por exemplo, há pouco um paciente que durante um surto ele cuspiu na mãe, cuspiu e deu um tapa na mãe. É algo que a gente está trabalhando bastante, esse sentimento de culpa e esse medo de voltar até a crise. Você fazendo todo o ajuste corretamente, não é a garantia 100%, mas é uma chance enorme se você tiver dentro da terapia. E assim, a gente fala muito de terapia, a gente fala muito de medicação, mas tem que falar também muito de estilo de vida. Você, paciente com transtorno bipolar, você, diferente das outras pessoas, você tem que ter uma disciplina muito maior, uma regularidade muito maior. Você tem que ter horário com sono. Sono é importantíssimo. Você tem que evitar sempre, procurar sempre evitar os fatores instabilizadores, substância psicoativa, é, ambientes o mais estáveis possível, dormir de maneira estável, sempre regular, sempre no mesmo horário. Bem, além de, claro, manter o acompanhamento. Exato. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante a gente responder essa pergunta, porque nessa nossa área, psiquiatria, a gente lida com desespero. E quando a pessoa está desesperada, ela faz de tudo. Assim como a pessoa busca religião e outra busca tudo para tentar encontrar uma solução, né? E nesse sentido, a gente vê pessoas buscando um monte de coisas que a gente sabe que não tem evidência científica, né? Então, fazer teste farmacológico, farmacogenético, e aqui está falando sobre a estimulação magnética transcraniana, né? A pessoa diz: gastei uma fortuna com EMT, me prometeram melhora e nada. Que tristeza. Tem evidência? Infelizmente, dentro do transtorno bipolar, a gente não tem evidência. Provavelmente o profissional pensando numa depressão unipolar,
deve ter prometido algo nesse sentido, mas para a depressão bipolar a gente não tem evidência. Mas às vezes, Daniel, não é profissional pensando em depressão unipolar, não. A pessoa tem o diagnóstico sim de transtorno bipolar e ela acha que saltos que a gente vê, né? Saltos explicatórios. Se funciona lá, então pode Funciona. funcionar aqui. Ou então é mau caratismo mesmo, do tipo assim, é, né? Vou falar que funciona e tá tudo bem, né? E assim, vou parecer bem grandioso nesse momento, mas assim, gente, eu fiz 3 estudos clínicos que me custaram quase todos não, uma parte dos cabelos da minha cabeça. O primeiro foi em 2015, depois 2019, depois 2022. Então, assim, e pergunta quantos pacientes com MT eu tive no meu consultório. Se foi um, foi muito. Por quê? Porque não tem evidência. Não tem, infelizmente, não tem evidência, né? E a gente fez esses estudos justamente porque a gente queria que tivesse, mas Ia não ser houve. maravilhoso se tivesse. Ia ser ótimo se tivesse. A gente não pode ser torcedor de um método Não, ou vou falar mal de um método. A gente quer evidência. O que tiver evidência a gente está usando. porque é o dinheiro das pessoas. Né? Eu lembro uma pessoa que chegou para mim uma vez, quando eu assim, eu atendia, hoje eu atendo só o transtorno bipolar, mas claro, gente, eu atendi toque, eu já atendi esquizofrenia, já atendi tudo, né? Eu sei um pouquinho do restante, né? Aí chegou uma pessoa uma vez com um diagnóstico de depressão clássica e ela é primeiro episódio. E aí, assim, ela no primeiro episódio, deram para ela 50 miligramas de sertralina e esperaram 4 semanas. E aí a depressão dele não melhorou. Aí a pessoa falou assim: ah, você tem que fazer estimulação magnética transcraniana. Aí foi na clínica da pessoa, fez É, mais de 20 sessões. A pessoa gastou R$ 20.000 nossa. para fazer a estimulação magnética, não melhorou. Aí ela chegou para mim, aí eu falei: ah, então vamos ver o que que você tomou. Não, começou tem 3 meses, eu tomei sertralina, 50 miligramas, não melhorava. Aí foi para um tratamento melhor, que é mais moderno, que é a estimulação magnética transcraniana. E aí eu fiz e tudo, mas assim, não funcionou para mim. Aí, cara, eu falei, mas você tomou só 50 miligramas de sertralina na vida e já foi para estimulação magnética transcraniana? Nossa. Resultado, a pessoa com 100 miligramas de sertralina, que talvez tenha custado para ela R$ 80, Sim. ela melhorou. Ela melhorou. Então, assim, gente, nem tudo que é mais novo é melhor. Pelo contrário, aqui, o feijão com arroz está aí porque está aí provando a sua eficácia há anos, né? E no SUS, inclusive. Sertralina está no SUS, inclusive, né? Então, assim, igual canabidiol também, né? Assim, se alguém que Nossa. estiver aqui estiver usando o canabidiol dentro do contexto, não, dentro de qualquer contexto na psiquiatria, nós não temos evidência desse uso. E os psiquiatras Olha, estão passando. são duas igrejas, Diego, que eu tenho muita dificuldade. É a pessoa que não tinha TDAH e por algum motivo começou a tomar Venvance, ou então disseram para ela que tinha TDAH. E depois você passar o pente fino e você vê, olha, então, eu não tô achando que é TDAH, então, eu tô achando que é outra coisa. E você convencer aquela pessoa a parar de tomar e a pessoa e a igreja do cannabis e canabidiol e tal, olha, é muito difícil, difícil. Gente, e assim, sejam mais céticos em relação às coisas, porque assim, em psiquiatria, existe muito risco do efeito placebo, né? Então vamos supor, eu busco lá o Dr. Daniel e tudo, e aí ele vira para mim e fala que se eu suplementar ômega 3, se eu usar um magnésio para dormir, suplementar ômega 3, e aí eu associar a isso a coenzima Q10, que vai dar energia. E aí também colocar zinco, que vai melhorar a inflamação, É NAC, porque é isso. N-acetilcisteína, e como é uma doença inflamatória e tal. Aí eu vou lá, faço. Aí, de repente, eu sinto que melhorei. Aí na minha cabeça, o que que eu falo? Logo, como eu Foi por melhorei, causa. então foi por causa do que eu tomei.
Só que, assim como você pode acordar amanhã com dor de garganta, ou você pode estar com dor de garganta e pode acordar no outro dia sem dor de garganta, o nosso organismo ele pode mudar assim subitamente, de um dia para o outro. Então tem que tomar muito cuidado entre fiz isso e aconteceu isso. Logo, o que causou isso foi aquilo. Tem coisas por dentro Para acontecendo. muita gente, não adianta a gente falar que não tem evidência ou tem pouca evidência, porque inclusive eu fazer testes para provar que não funciona, o que faz mal, às vezes é até mais difícil. Mas você falar que a, a coenzima Q10, que é ômega 3, enfim, por alguma plausibilidade biológica, mas sem evidência. A questão seria maravilhoso. A gente também não é fã, nem vilaniza nada, não. Quanto mais, melhor. Mas a gente precisa ter uma evidência para a gente poder anexar no tratamento, para a gente começar a empregar, né? Eu vou ser É, o primeiro. Quando sair alguma coisa de canabidiol, mostrando que vai ajudar com ansiedade, que não vai. E lembrando também uma coisa, tá, pessoal? Não é apenas evidência de que funciona. É segurança. É segurança de que não vai causar nenhuma instabilidade, que não vai piorar, porque não adianta eu dar alguma coisa para você que funciona. Eu tenho que ter a certeza que a coisa funciona e que não vai te matar, que não vai piorar outros problemas. Né? mas nessa área é muito fácil eu dizer assim, se piorou, eu digo, ah, mas a sua doença ela é muito grave, então foi ela quem piorou. Então, as coisas são tão subjetivas que num universo desses é tudo Nossa, muito complexo, porque eu posso ter argumentos para tudo. Eternos. Tem uma série muito boa na Netflix que eu só lançou no início do ano, só vi agora. Vinagre de Maçã. De uma maneira, evitando spoilers e tal, fala sobre tratamento de câncer e o pessoal muitas pessoas que não querem fazer o tratamento com câncer procura medidas naturais, vamos dizer assim. Porque também esse discurso ele é muito sedutor, né, Diego? Vou procurar coisas naturais. Essa coisa da Big Pharma de me empurrar remédio, só está empurrando remédio no melhor, então vou ouvir o meu corpo, enfim, e se com coisas mais palpáveis, vamos dizer assim, câncer, que eu consigo mostrar uma tomografia, que eu consigo cutucar lá. Imagina coisas um pouco mais subjetivas, feito psiquiatria, sintomas psiquiátricos, feito comportamento, né? É um grande desafio que a gente tem mesmo. E principalmente dentro de pessoas que estão no espectro bipolar, onde o temperamento é mais forte, o senso de razão é mais forte, o senso de luta, de defesa é maior, um indivíduo que melhora fazendo atividade física vai ser o levantador da bandeira que eu odeio todo mundo que dá remédio, eu odeio todos vocês que Claro. intoxicam Me as castra, pessoas, porque Diego. para mim funcionou e vocês Não, estão sim. nananana. E Então a fora gente vê aqueles outros muito pacientes. isso. E assim, fora também aqueles outros pacientes, né? De que assim, eu tô dormindo menos, estou me sentindo mais produtivo, estou transando mais, estou bebendo mais, estou mais feliz. Por que isso é um problema? Por que eu tenho que tomar remédio? Por que eu tenho que Ah, voltar a. Né? Eu não acho que eu não preciso nem voltar para Dr. Diego. Pelo contrário, esses remédios me deixam menos criativo. Esses remédios estão me fazendo produzir menos. Não vou tomar esse negócio, não. tá cheio na internet de gente assim, os militantes de várias contextos, né? Militantes do natural, militantes do exercício, e eles não percebem o quanto que eles podem prejudicar muita gente, porque as pessoas não são iguais. As pessoas, tem gente que vai precisar sim do remédio, tem gente que vai precisar de muito remédio. Ah, mas vai precisar de muito remédio, né? Voltando àquela postagem que eu fiz lá, que eu fiquei com receio, quis tirar. Gente, ela ficou com muito remédio, mas por quê? Porque era bobeira o que ela tinha? Eu peguei ela na parede e prendi, amarrei e falei, eu vou te dar 10 remédios. Não eram 10 remédios, mas eu vou te dar porque eu sou mal e eu quero fazer isso pra você. É claro que não. É uma pessoa que estava em sofrimento de anos, de cama, impossibilitada, e isso foi aos poucos, ao longo de tempo. Então, às vezes, as pessoas elas julgam muito, né? A eletroconvulsoterapia é muito julgada também. Enfim, tem Sim. várias Até, coisas. sim.
Daria pra gente ficar aqui Passar a noite toda 10 falando a anos respeito. falando, mas a gente gosta desse assunto e dessa polêmica, mas assim, a psiquiatria, as pessoas vão ter que avançar ainda um pouco para entender essas coisas. E de novo, quando eu falo bem de remédio, eu não estou falando mal de terapia, eu não estou falando mal de estilo de vida. É que eu sei que não é fácil para a pessoa que está de cama levantar, ir para academia Sim. e perder peso, porque se isso fosse simples, para mim, ia diminuir muito mais o meu trabalho, porque dá muito trabalho, põe remédio, aumenta remédio, efeito colateral, diminui remédio, combina, faz exame, vê como é que tá a litemia, vê que não sei o quê. As pessoas acham que é simples, né? Ai, porque é melhor o estilo de vida. Vai falar para a pessoa com depressão o estilo de vida. A depressão faz a pessoa piorar o estilo de vida dela. Ela dorme tarde, ela come errado, ela não quer tomar banho, ela não tem vaidade, ela não quer se cuidar. Eu Então, não tenho assim, força para me levantar, para escovar os dentes, para eu pentear o tenho vontade de cabelo, né? ligar para esse povo da nutrologia, da medicina de estilo de vida. Vem aqui me ajudar, então, já que eu sou tão horrível dos remédios, assim, e fala para essa pessoa, então, porque assim, deve ser algum tipo de mágica, de hipnose, que faz a pessoa sair da depressão e começar a praticar a medicina de estilo de vida. Então, assim, quando eu falo remédio, não estou falando contra a medicina de estilo de vida, os hábitos saudáveis. Só que em determinados casos, gente, isso não é possível. Isso é empatia. Eu sei que não é possível, né? Eu não vou empurrar isso goela abaixo de uma pessoa que está se arrastando para viver. É impossível. É real. Inclusive, você incute uma culpa na pessoa que não existe. Não é culpa dela. Não é isso. Não se trata disso. É sintoma. Não é uma falta de força de vontade, de esforço. Isso aí. Bom, gosto muito de você. Ficaria aqui um ano falando Seria sobre ótimo. isso. Mais um abraço. Obrigado a todos que Outro. estiveram. Tenha uma boa semana e Boa vamos nos semana. falando aí. Tchau, tchau, Vamos. viu? Tchau. Até mais. Até.